Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Já vamos para o livro de Miqueias, né? Ontem falamos sobre Oséias, agora Miqueias. E aí, eu digo para você que Miqueias, né, dentro daquela visão que nós estamos falando, né, um contexto sobre o livro e não lendo versículo por versículo, que isso cabe a você aí, cabe a mim estudar, obviamente, né? Mas é importante a gente fazer comentários para ter o contexto do livro, né? Com de época e tudo mais, né? Então, o autor de Miqueias é o próprio Miqueias, né? Como tem acontecido aí, né? Não há nenhum conhecimento do profeta Miqueias além do revelado na sua própria narrativa, ou seja, fica naquilo ali, né? Por não haver menção ao nome de seu pai, podemos sugerir que seja um homem de origem simples, porque se fosse alguém poderoso, o nome certamente iria aparecer, né? No contexto histórico, o que a gente poderia ressaltar aqui é que ele foi contemporâneo de Isaías, né? E profetizou durante a fase crítica da última metade do século 8 antes de Cristo, quando o poder dominante no mundo era ainda da Assíria, né? Quando o profeta iniciou seu ministério, Jotão reinava em Judá. Você encontra isso escrito no próprio livro, no capítulo 1, verso 1 de Miqueias. Infelizmente, o sucessor de Jotão, seu filho Acás, imergiu tão profundamente na idolatria que queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos. Você já pensou a que ponto chegou esse rei, né? Isso a gente vê lá em 2 Crônicas 28, verso 3. Como se não bastasse, também alterou de lugar o altar de bronze dos sacrifícios e removeu as fontes, colocando ainda dentro do local sagrado uma réplica de um altar idólatra, do qual vira o original em Damasco, né? Que abominação! Isso aparece lá em 2 Reis, tá? Certamente, Acás pode muito bem ocupar o lugar do rei mais idólatra que governou Judá por essas e outras abominações cometidas contra o verdadeiro culto a Jeová. Nesse cenário de decadência, totalmente, a decadência espiritual completa, né? Não só em Jerusalém, como em todo o reino de Judá, o profeta Miqueias exerceu seu ministério, podendo ser verificadas em seu livro as condições morais e religiosas nas quais as nações e a nação propriamente dita desse povo estava mergulhada durante o período desses monarcas que nós citamos aí, né? Então, olha o versículo 3. Julgamento de Samaria e de Jerusalém. Pois eis que o Senhor virá do seu lugar e descerá e pisará sobre os lugares altos da terra. Misericórdia. Por isso, né, o Senhor, ele vai sair do Santíssimo para assolar a terra. Profecia quer dizer isso, né? Por isso suas pragas virão em um dia, a morte, o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Misericórdia. Tais são os juízos que cairão sobre Babilônia no dia da visitação da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade. O seu tempo chegou. Ela está madura para a destruição. Prontinha para a destruição. Não cabe mais pecado.
A obra de destruição começa entre aqueles que professam ser os guardiões espirituais do povo. Olha que sério, isso serve para o nosso tempo, viu? Isso é para o nosso tempo, inclusive, tá? Os falsos pastores, você não deve conhecer ninguém, são os primeiros a cair. Ninguém é poupado ou recebe misericórdia. Homens, mulheres, virgens e criancinhas, todos perecem juntamente. Porquanto, eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. Que tristeza, né? A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. Na vinda de Cristo, os pecadores serão eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo esplendor da sua glória. Pastores falsos embriagados com o erro. Muito cuidado com isso. Olha o que diz o versículo do capítulo 2, o versículo 11 do capítulo 2. Se o homem andando no espírito de falsidade mentir dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Quando o espírito de alguém fica agitado e ele começa a indagar dos falsos pastores a respeito da verdade, utilizam a maneira mais fácil e melhor de alcançar o seu objetivo e aquietar o espírito dos indagadores, embora mudando sua própria posição para fazê-lo, né? A luz tem brilhado sobre muitos desses pastores, mas eles não desejaram reconhecê-la e têm mudado a sua posição inúmeras vezes para fugir à verdade e evitar as conclusões que teriam que chegar se continuassem em sua posição anterior. As pessoas estão mudando de posição para agradar, de repente para ter mais membro dentro da igreja, porque se falar a verdade, alguém vai se aborrecer, vai ficar triste, vai sair, não vai gostar, né? Nós temos que levar a palavra. Como ele diz aqui que tem falsos pastores, é porque tem os pastores que são positivos, verdadeiros, e levam a mensagem como deve ser levada, né? E cabe a quem avaliar isso? Obviamente que é obra de Deus, mas a responsabilidade é nossa, nós não podemos sair aí acreditando em A, B e C, não, né? É o que eu digo sempre, está escrito, assim diz o Senhor, confere, não tá na Bíblia, meu amigo, pula fora, tá? Porque você é responsável por isso também, se te deu a luz, você tem que discernir, né? Entre escuridão e luz, né? Então, há os profetas do engano, né? Depois vem falando Miqueias sobre a restauração de Israel, né? E o remanescente de Jacó também, né? O remanescente de Israel existiria. Todavia, Deus escolhera a Israel. Ele o chamará para conservar entre os homens o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontam para o Salvador. Símbolos e profecias que apontam para o Salvador. Nós vimos vários símbolos, várias imagens, detalhes sobre as profecias, em especial simbologia lá no livro de Daniel, e vamos ter em Apocalipse também. E temos em outras oportunidades aqui de observar a importância das profecias, né? Então, muito cuidado, o remanescente, né? A acusação do Senhor, né? E, como eu disse, termina sempre aí com Israel, né? Levado cativo para a Síria, né? Que aconteceu lá no capítulo 7, nos versos 1 e 8, você vai ver isso. Isso foi, sem dúvida, um tempo de grande perigo para a nação escolhida, né? Israel foi escolhido. Hoje nós fazemos parte do Israel espiritual,
né? E que possamos buscar o entendimento disso, o que isso quer dizer, a importância disso. Que Deus o abençoe e proteja.